E agora uma outra parte que eu quero falar do assunto dos animais é a sua possível inteligência. Por quê? Porque quando a serpente fala com a Eva, a Bíblia não dá detalhes de como a serpente falou. Então, supõe-se que a serpente falava. Esse é o primeiro ponto. Porque se a Bíblia desse detalhe, a serpente falou porque ela foi tomada por um ser e ela... lógico que a gente sabe que ali é Satanás, ele é chamado de antiga serpente, mas houve uma união da serpente. Alguns advogam que foi uma união que a serpente não pôde controlar, né, o animal não pôde resistir. Outros dizem que foi uma união, dão a entender que foi uma união conjunta. Tá? Não sei. Não posso afirmar porque a Bíblia não dá detalhes. Se foi conjunta, isso explica porque os répteis não estarão no novo céu, na nova terra. Se não foi conjunta, de qualquer forma, o que a gente não pode descartar é que os animais falavam ou se comunicavam de alguma maneira. Tá? Talvez falar para você seja muito forte, né? A gente vai dizer aqui um dialeto, porque a gente não sabe também como era a comunicação à época. A gente não tem clareza, porque as línguas, elas se falava uma língua e elas foram multiplicadas e disseminadas a partir da Torre de Babel. E o pouco que a gente tem é que havia falantes e havia comunicação. A serpente fala com a mulher. A mulher não se espanta, não acha aquilo algo anormal. Ah, mas a Bíblia não teve interesse de retratar o espanto de Eva. Mas a Bíblia retratou o espanto do homem quando ele pecou, quando ele fugiu, quando ele se escondeu, quando ele coseu folhas. Poderia sim. Por que a gente vai descartar? Se houve um espanto, a Bíblia não teria retratado, né? Então, parecia que era natural haver comunicação. Lembrando que Adão nomeou os animais. Pode ser que na nomeação dos animais ele chamou os animais. Os animais vieram até ele se comunicou. Mas voltando aqui, Eva não se espanta. A serpente fala com clareza. E Eva atribui a sua falha à serpente. Quando Deus fala com a mulher, ela fala: a serpente me enganou. Então era a serpente. Veja, a gente sabe que é Satanás, porque a gente está olhando depois que os fatos aconteceram. Mas a Eva ainda estava vendo uma serpente. Tá certo que a serpente talvez fosse o animal mais nobre, mais potente. Não era uma serpente como a gente vê hoje, rastejando. Provavelmente lembrava muito mais um ser dracônico, imponente, que talvez os outros animais respeitassem como se fosse um líder, um rei, alguma coisa desse tipo. Né? E tinha ali uma sabedoria acima da maioria dos animais. O fato é que Eva não se espanta e o animal fala. Alguns que, entendendo essa necessidade de explicar isso, né, realmente é uma situação que a gente tem que tentar avaliar melhor, vão partir para uma passagem. Tá? Uma passagem que é a passagem de Jó, capítulo 39, 17, para dizer que isso não é factual, porque no plano de Deus os animais foram privados de sabedoria. Vou ler aqui, vou pegar mais uma vez a Bíblia, tradução brasileira, e vamos ler essa passagem de Jó 39, 17. Jó, Salmos, né? Jó vem antes de Salmos. O que tem Jó, Salmos? Jó, capítulo 39, 17. Vamos ver aqui. Por que Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento? Mas o que significa isso? Vamos ler um pouquinho antes. Versículo 13. As asas do avestruz se movem de regozijo, porém são benignas as suas aves e suas penas. É Deus aqui falando com Jó, tá? Aquele tratamento de Deus com Jó, naquele momento que as coisas começam a afunilar ali com relação a Jó, e depois Jó, né, vai dizer que não conhecia Deus como deveria, né, só de ouvir falar. Maravilhoso essa porção aqui. Depois ele intercede pelos seus amigos, ele é restaurado, é curado. E aqui a gente vê Deus falando com ele. Pois ela deixa seus ovos na terra, os aquenta no pó. Se esquece de que seus pés pode pisar, ou de que as feras do campo pode calcar. Endurece-lhe contra os seus filhos, como se não fossem seus. Embora perca seu trabalho, ela não receia. Porque Deus, aí ele vai explicar por que o avestruz faz tudo isso. Porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. E aqui, os propositores de uma suposta ignorância planejada dos animais usam essa passagem para dizer que a avestruz, como qualquer outro animal, foi privada de sabedoria no dia que ela foi criada e não tem parte no entendimento. Uma passagem que a gente não pode ignorar, é verdade.
Qual o problema da passagem? No texto hebraico, essa passagem que deveria ser usada para defender a inaptidão ou a irracionalidade ou a tolice dos animais é, na verdade, a passagem que garante que eles tinham inteligência e sabedoria. Sabe por quê? No literal hebraico, essa mesma passagem, ao invés de estar negou sabedoria, está fez esquecer a sabedoria. Vai lá, pesquisa, tem na internet, vai no hebraico interlinear e pega o texto literal. Pega lá. Vai no texto hebraico e vê que não é negou, é fez esquecer. Agora, você só pode fazer esquecer uma coisa que você tem. De outro modo, você não pode nem usar a palavra esquecer. Você não pode deletar um arquivo que nunca foi salvo do seu computador. Você só pode deletar um arquivo que está no seu computador. Fez esquecer significa que tinha, e Deus, por algum motivo, colocou em amnésia, colocou em estado de diminuição, bloqueou e não permitiu que essa sabedoria fosse lembrada pelo animal e o animal pudesse fazer coisas que não fazem debaixo da sua maldição, por causa da queda, da sua tolice que lhe é conveniente certas criaturas. Agora, olha só. Aqui eu vou ter que apelar para a Septuaginta. Essa mesma passagem, quando os tradutores da Septuaginta foram traduzir, eles usaram outro termo que é mais chocante, na minha opinião ainda, e vai ao encontro do hebraico literal. Na Septuaginta, o verbo é silenciou. Não é negou, e não é não fez esquecer, é silenciou. Que vem desse verbo que você está vendo aí, katesiopesen. Katesiopesen, ele é formado pela preposição katá e o verbo siopau. Siopau é silêncio, silenciar, eu silencio, tu silencias, é silêncio. Katá significa que está confinado sobre esse silêncio, está cativado por esse silêncio. E você só pode silenciar algo que tem ruído, que tem, olhando aqui para a questão do volume, você só pode silenciar o volume da televisão se ela tiver volume. Você não pode silenciar o nada absoluto. Por exemplo, quando Jesus acalma a tempestade, é dito que ele silenciou a tempestade. Você vai dizer que não existe tempestade? Pelo fato dele ter silenciado ou acalmado a tempestade? É a mesma questão aqui. Você vai ver isso com mais clareza em Marcos, capítulo 4, versículo 39. Então, partindo de que há silêncio, tem que haver barulho, ruído. Partindo que a sabedoria foi silenciada, tem que ter tido a sabedoria num volume maior, ao qual ela foi confinada, colocado katá debaixo de silêncio. My friends, isso fala muito mais dos animais ter sabedoria, ter inteligência, que alguma coisa impediu que elas se manifestassem nos dias de hoje, do que Deus ter feito isso com o propósito inicial de negar sabedoria. Então a proposição feita pelos opositores, na verdade, prova o contrário. E tem mais uma passagem, uma expressão grega, aqui ainda usando a Septuaginta, que eu acho que vale a pena falar. Que é a parte que fala que não incluiu ele no conhecimento ou no entendimento. Essa palavra grega, merizo, significa que se atribui uma tarefa particular, não é uma tarefa genérica. Então esse entendimento não é um entendimento geral, é um entendimento específico que Deus não incluiu. O fato de haver essa especificidade, cuidado quando a gente lê de forma apressada ou quando a gente não tem acesso aos originais. Essa especificidade do entendimento foi um arranjo de Deus que não incluiu especificamente nesse entendimento. Não foi uma regra geral. Leia assim, pega a Septuaginta. Olha, tem essa Septuaginta aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que traduziu certinho. Tá? Traduziu certinho. Apesar, eu tenho que frisar isso, que o seu autor não seja um cristão, tá? Aqui os livros sapiensais, tá? Sapiensais. O seu autor não seja cristão, mas olha como ele traduziu essa passagem, que é diferente da passagem que a gente leu aqui nas nossas traduções. Praticamente todas as traduções falam negou, privou, não deu sabedoria. Olha como ele traduziu. Porque Deus silenciou a sabedoria e não lhe deu porção
na inteligência. Então assim está na Septuaginta. Eu queria também destacar uma Septuaginta que também traduziu isso muito bem, que é a Septuaginta do inglês, que é a Lexham English Septuagint. Vamos ler também como ela traduziu essa porção corretamente de acordo com o grego original da Septuaginta. Pois Deus fez a sabedoria dela silenciar e não a incluiu no entendimento. Lembrando aqui que essa inclusão no entendimento é uma inclusão específica, uma tarefa específica. Tá? Você pode conferir isso nos melhores léxicos, inclusive recomendo que você veja isso no léxico grego de domínios semânticos, Lounída. Então, não é loucura a gente pressupor, começando pela serpente e chegando nessa passagem aqui, que os animais tinham sabedoria ao ponto de se comunicar com os homens. Agora, olha só que interessante. Não acabou essa questão dos animais falarem, da sabedoria, da inteligência dos animais serem muito maior do que a gente é hoje. A gente se impressiona quando o papagaio fala. A gente se impressiona no canto das baleias. Parece que eles se comunicam, dos golfinhos. Imagine se essa sabedoria não tivesse sido silenciada. Imagine só. Né? A gente fica impressionado com o desenho dos favos de mel que as abelhas constroem, os chimpanzés, os primatas fazendo coisas assim que faz parecer muito mais homens do que animais. Imagine, meu irmão, minha irmã, se a sabedoria deles não tivessem sido silenciadas. Isso está lá em Romanos 8. Eles foram colocados debaixo de um cativeiro. É a maldição que veio da vaidade. Por causa do pecado, Deus encerrou eles numa limitação. E eles ficam gemendo. Essa criação fica gemendo. Nós vamos ver isso no volume 2. A gente vai provar, à luz da Bíblia, do texto, do grego, que a criação ali não pode ser qualquer outra coisa que não seja a fauna. Ela geme, a fauna, a flora geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. São os seres que estão sobre a terra, os seres vivos da terra. Os mesmos seres que o Senhor pactuou na arca de Noé. Vamos ver agora o evento da mula de Balaão. Eu acho que vale a pena também a gente tratar do evento da mula de Balaão, porque ali é importante a gente fazer uma análise de perto. O que significa aquilo e o que aconteceu ali, tá? A mula de Balaão está em Números, capítulo 22. Eu vou achar aqui a passagem e a gente já trata também dessa passagem. Eu vou começar lendo aqui, usando a tradução brasileira, de Números 22, mas para a gente pegar desde o começo, para a gente entender esse cenário. Olha só, Números capítulo 22, versículo 21. Levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Vamos aqui para o versículo 23. A jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Olha só, o animal viu, o Balaão não viu. Desviou-se do caminho e ia pelo campo. Balaão fustigou-a, né? Balaão começou a feri-la, bater nela, para fazê-la tornar o caminho. Então o anjo de Jeová parou numa azinhaga entre as vinhas, com uma sebe num e noutro lado. Vendo a jumenta, o anjo de Jeová coseu-se com o muro, lá, né? Se apertou ali com o muro, e comprimiu o pé de Balaão. Olha só, ela está não só protegendo ela, mas está também protegendo o homem que está montado sobre ela, contra o muro. Ele tornou a fustigá-la. O anjo de Jeová passou mais adiante e parou num lugar estreito, onde não era possível desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Agora a mula não tinha mais para onde ir. Vendo a jumenta, né, aqui está escrito jumenta, o anjo de Jeová deitou-se, vendo a jumenta, o anjo de Jeová, ela, a jumenta, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, fustigou a jumenta com a sua vara. Então Jeová abriu a boca, versículo 28, abriu a boca da jumenta. E ela perguntou a Balaão: que te fiz eu, para que me fustigasse essas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim? Oxalá tivesse eu uma espada na mão, pois eu te haveria matado. Tornando a jumenta a Balaão: acaso não sou tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido esse meu comportamento? Porventura tem sido meu costume fazer-te coisa semelhante? Respondeu ele: não. Agora olha o versículo 31. Então abriu Jeová os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Jeová parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Inclinou-se a cabeça, prostrou-se o rosto em terra, e disse:
o anjo de Jeová. Porque fustigaste a tua jumenta. O anjo de Jeová aqui, que pode ser uma teofania, grande chance de que seja uma teofania, a manifestação de Deus, né, teofânica, pode ser, não estou afirmando, mas pode ser. Está preocupado com a jumenta. Ele fala assim, por que bateu na tua jumenta? Olha o que o anjo de Jeová fala. Por que fustigaste a tua jumenta essas 3 vezes? Eis que eu saí como adversário teu. Porque ele era um falso profeta, era um profeta errado. Ele estava lutando contra Israel. E Deus estava protegendo Israel. Agora, a jumenta teve mais discernimento que o profeta. E olha só o que ele disse aqui. Certamente eu te matara e poupara a vida dela. Aí diz Balaão ao anjo de Jeová: pequei, porque não sabia que tu estavas parado no caminho para te opores a mim agora. My friends, versículo 28. Voltemos ao versículo 28. Para a gente ser mais objetivo aqui, para a gente ganhar tempo no vídeo. Jeová abriu a boca da jumenta. Se esse Jeová se refere ao anjo, o anjo aqui é uma teofania. Tá? É uma teofania, própria teofania do Senhor. Ou se Jeová se refere a Deus, atribuindo a Deus como aquele que dotou a jumenta de falar. De qualquer forma, Deus fez essa intervenção. Se Deus fez essa intervenção, 2 coisas que nós temos que considerar. Aqui o anjo não incorpora o animal. Não é dito que o anjo incorpora. Então o milagre, a gente tem que analisar o milagre de 2 maneiras. Deus abriu a boca do animal. Não é dito que Deus preparou o animal, fez alguma coisa com o animal que desse ao animal condições de falar. Apenas ele tirou uma trava que possivelmente está na boca do animal. Te espanta isso? Essa possibilidade? Volte lá para Zacarias, pai de João Batista. No momento que ele tem um momento de incredulidade, o que acontece com ele? O anjo que assiste na presença do Senhor, que é Gabriel, tá? Coloca uma trava na boca dele. Ele fica mudo. Você vai dizer que Zacarias ficou inepto? Você vai dizer que Zacarias ficou irracional? Depois, o que acontece? Quando nasce o João e ele escreve como tinha que ser o nome de João Batista, a Bíblia fala que soltou-se a sua língua. Ô, meu irmão. É claro que além de ter a trava na boca do animal, também Deus silenciou a sua sabedoria. Isso é um fato. São 2 coisas. A sabedoria do animal está silenciada e há uma trava na boca do animal. Mas no momento que ele destravou a boca desse animal, provavelmente ele aumentou o volume da sua sabedoria. E o animal conseguiu se expressar com Balaão. Meu irmão, se assim for, como eu penso que seja, quando o cativeiro da corrupção tiver rompido e quando a gente estiver extravasado na glória do Senhor, não só milenar, mas pós-milenar, no novo céu, na nova terra, os seres vivos terão a sua sabedoria no seu máximo e não haverá trava na boca, nas suas bocas, que o impedissem, talvez, de se comunicar com os homens. Talvez as crônicas de Nárnia não sejam tão fantasia assim. Então esse é o ponto que eu queria tratar com vocês acerca da possível sabedoria, da possível inteligência e da relação dos animais. Aí faz sentido o homem governar os animais do plano eterno. Faz sentido o homem ter que exercer certas coisas com os animais, porque os animais não vão ser criaturas que darão tanto trabalho assim, serão criaturas mais harmônicas, mais capazes. Então, meu irmão, hoje a gente vê o animal como aquela criatura que serve o homem, seja para agradá-lo, aí se referindo aos animais domésticos que nós temos em casa, como o nosso cãozinho, o nosso gatinho, outros tipos de animais, ou como para servir de comida, como são os novilhos, as aves. Tem coisa a mais. Tem coisa a mais.